Olá, boa tarde e bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher. Na escola, a História era uma das disciplinas que eu não achava muita graça. Para que ia falar do passado? Já passou. Mas gostava mais de preocupar ou pensar no futuro, como é que vai ser o futuro, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Mas a verdade é que quando comecei a trabalhar aqui o autodesenvolvimento, descobrir mais, comecei a compreender a importância do passado. Porque o futuro não é nada mais, nada menos do que consequência daquilo que eu faço no presente. E aquilo que eu faço no presente é diretamente proporcional aos meus padrões inconscientes, que vêm do passado. Por isso é importante olhar para o passado, compreender o passado, curar o passado, para agir diferente no presente, para ter resultados diferentes no futuro. E então este é o convite a uma viagem ao passado para compreender a história da mulher e compreender de que forma é que a história da mulher te impacta a ti, a mim, e que padrões é que isto nos traz. E então quero-te levar aqui a uns tempos longínquos, aos tempos das sociedades matrifocais. Matrifocais com atenção ou com foco na mãe, na maternidade na mãe. E então, nessa altura, passamos de ser caçadores, coletores, passamos a ser agricultores, começamos a ficar fixos em pequenas terras e em tribos, começamos a cultivar a terra. E a terra dava os frutos, dava a comida, e estávamos extremamente dependentes da natureza. Então, se caía granizo, se havia uma tempestade, quando estavam as flores prontas a serem polinizadas, havia um impacto depois na quantidade de frutos que iria dar, nas colheitas, ou seja, havia uma grande dependência entre o homem e a natureza. E então a natureza era vista como sagrada, porque estávamos dependentes dela para a nossa alimentação e sobrevivência. E havia uma forte conexão. E então via-se a natureza, a mãe terra, como uma divindade feminina. E como tal, a mulher era quase como uma extensão dessa natureza, dessa mãe terra. Era quase uma representação, porque tinha o ventre e capacidade de dar vida, tal como a terra. E então tinha-se aqui esta adoração um bocadinho, ou deificação da mulher e a sua capacidade de gerar vida. E evoluímos aqui destas sociedades, destas tribos assim pequeninas, cada uma a viver no seu canto, para começamos a desenvolver técnicas, a tecnologia, começar a criar cada vez mais e mais alimento mais abundante, começamos a trocar alimento que era excedente com outros, e assim fomos criando aqui estes sistemas de trocas, e depois começa a haver a ganância, a luta de poder, a fome, a necessidade de mover para outras terras. E então isto gera as guerras, começa a haver aqui a fusão de tribos, começa a haver aqui reinos, castelos, e começa a haver aqui um outro tipo de sociedade. E nestas sociedades deixamos de ser tão animistas, ou seja, de ver tudo como uma entidade com um espírito, e vamos nos desconectando um bocadinho da terra, e vamos começando a ter religiões mais padronizadas, com deuses, que tinha deuses femininos e masculinos, mas também começa aqui a haver uma discrepância entre o género feminino e o masculino, sendo que o género feminino começa a ser visto como um pouco inferior, porque não tinha capacidade de lutar, porque não tinha capacidade, era só para gerar filhos. A mulher era para gerar filhos e cuidar da casa. Ainda que eram visto o cuidar da casa como algo muito importante. E mesmo nos tempos romanos, em que temos aqui o pai e o senado, tudo com o homem, mas a mãe ainda é tipo a função muito importante, e é que gera a casa, e isto é visto como um cargo de alta dignidade, e era muito importante, era consultada para decisões. Mas aqui temos, depois com a religião judaica ou cristã, temos aqui uma total mudança de paradigma, porque Eva come a maçã
e traz o pecado original para a humanidade. E assim sendo, a mulher carrega a culpa. A mulher é fraca porque é inferior, porque não resiste à tentação, porque comeu a maçã quando lhe foi proibida comer a maçã. E então gera-se aqui uma total mudança do género. O género masculino é o género forte, que é capaz de resistir à tentação, que é capaz de providenciar, de ter força física, e a mulher é vista como com culpa, com pecado, com o sangue menstrual deixa de ser visto como algo sagrado e passa a ser visto como algo sujo. As mulheres, quando estão menstruadas, não podem tocar na comida, não podem tocar. Ou seja, começa a haver aqui um denegrir de tudo o que seja associado ao feminino. E isto vai-se exacerbando até chegar ali ao século XII, onde começam a haver aqui, do século XII até o século XIV, começam a haver aqui períodos de grande fome, começa a haver peste negra, há também aqui uma instabilidade socioeconómica, também temos aqui o protestantismo e o catolicismo a terem aqui um grande choque, e então é necessário reinar, é necessário ir buscar poder. Como é que nós vamos buscar poder? Colocando o outro como a fonte de todos os males. E quem é o outro que nós vamos colocar como fonte de todos os males? Quem não tem capacidade de se defender, quem é mais fraco, ou quem é visto como mais fraco. E então a Igreja decide atacar as mulheres, porque tanto criam-se aqui vários movimentos e inicia-se a caça às bruxas. Mas quem eram estas bruxas? As bruxas eram mulheres que tinham a capacidade, tinham o conhecimento da terra e tinham a capacidade de curar, tinham um pensamento crítico, ou portanto, não tem que ser uma mulher que tem isto tudo, não, mas diferentes mulheres, mas eram consideradas bruxas. Quem tivesse conhecimento, e por conhecimento é poder, nesta altura temos que pensar que quem consegue ler, quem consegue escrever, tem muito poder. Quem consegue ter um pensamento crítico, quem não segue as massas, quem contesta, é uma pessoa que é para ser eliminada. Quem tem este conhecimento ancestral das plantas, o poder de cura, é alguém que, aos olhos da comunidade, serve a comunidade, e como é bem vista na comunidade, porque serve, é um alvo de poder. Esse poder tem que ficar na Igreja. A Igreja tem que ter a capacidade de eu é que curo, eu é que cuido, eu é que providencio tudo. Então, tudo aquilo que tirasse o poder da Igreja e o desse a seja quem fosse, tinha que ser retirado. E então o que é que eles alegavam? É que as mulheres, através de um ato sexual com o diabo, fazerem pactos, e o diabo lhes dava estas capacidades de cura, estas capacidades que seriam paranormais, mas que seriam más, independentemente se o resultado final fosse benéfico ou não. Portanto, tanto era culpada de bruxaria uma mulher que ajudasse alguém que tivesse lá um osso partido, que ajudasse com uma planta a curar aquele osso, e era culpada de bruxaria e morria na fogueira, independentemente de ter ajudado ou não. Como era culpada uma mulher que tivesse sido acusada de ter feito uma maldição e que o bebê nasceu morto, e então uma parteira que o bebê nasceu morto e então era acusada de bruxaria. Ou seja, independentemente do que a mulher fizesse, se fosse uma mulher que tivesse algum tipo de poder, porque tivesse algum tipo de conhecimento, inclusive vi ali que houve julgamentos, isto aqui vi mais na América, não tanto na Europa, não sei se isto é algo que na Europa também se passou, que eram condenadas por ter dinheiro, porque tinham muito dinheiro, de certeza que tinham ganho este dinheiro de forma ilícita. Tinham pouco dinheiro, se têm pouco dinheiro é porque não... Eu estou-me a rir, isto não é nada para rir, mas eu estou-me a rir do ridículo. Então eram condenadas porque tinham pouco dinheiro, não sabiam fazer gestão de dinheiro, era porque tinham influências do diabo. Portanto, como se diz, o preço por ter cão, o preço por não ter. Então era isto. Uma mulher era acusada de bruxa simplesmente pelo facto de ser mulher, simplesmente porque existir. E isto aconteceu, portanto, o pico desta caça às bruxas ocorreu desde o século XIV até o século XVII, mais ou menos, especialmente na Europa. Foi assim o pico maior. E foram milhares de mulheres que morreram e não foi só morrer na fogueira,
foram morrer na fogueira, foram enforcadas, foram torturadas, enterradas vivas, foram imensas coisas. E isto fica no nosso inconsciente coletivo. Se não queremos acreditar em vidas passadas, sei que há pessoas que não lhes faz sentido e está tudo bem, eu acredito, mas para quem não acredita em vidas passadas, isto fica no nosso consciente coletivo. Pode também ter acontecido a uma ancestral, portanto, está na nossa linhagem, está no nosso DNA. Então pode ter acontecido também a uma ancestral de uma linhagem direta. Então isto é algo que está no nosso inconsciente e nos afeta ainda hoje. 3 pontos importantes. Portanto, além da cura, a mulher também podia ser condenada pela sua sexualidade. Ou seja, então, uma mulher solteira que tem relações com um homem casado, a mulher solteira que era culpada. Porquê? Porque eles diziam que a mulher enfeitiçava o homem através dos seus poderes diabólicos e que o homem não tinha capacidade de resistir. Portanto, se um homem cometia adultério, a culpa era da mulher que o forçou a cometer esse adultério. Portanto, a mulher era considerada bruxa por ter enfeitiçado o homem. Portanto, isso que também agora traz este impacto na expressão da nossa sexualidade e tem um impacto até aos nossos dias de hoje. Portanto, quando alguma mulher é vítima de abuso, quantas vezes, como é que estavas vestida? E o que é que bebeste? E a que horas é que estavas? E estavas sozinha? Portanto, a vítima ainda é culpada do abuso. Por isso, apesar de julgamentos esta caça às bruxas ter sido nos séculos não sei quantos, ainda traz repercussões para os dias de hoje, para os dias do presente. E é isto que eu quero falar com esta história. Mas continuando. E outra das coisas que eu queria falar era quando mulheres estavam juntas, sem a presença masculina, eram consideradas que estavam a fazer bruxarias e eram condenadas por bruxaria. Ou seja, mulheres encontrarem-se sem homem, mulheres empoderadas sexualmente, mulheres com capacidades curativas, o que hoje diríamos que era a parteira, a terapeuta, portanto, quem tem conhecimento de Ayurveda, medicina chinesa, seria completamente considerada a bruxa. Portanto, seriam as bruxas no século XIV e no século XVII. Portanto, provavelmente se me estás a ouvir e se estás conectada com a tua intuição, serias chamada de bruxa e provavelmente serias condenada. E então, saímos deste período muito dark, muito horrível nesta história, e depois isto termina e apesar disto terminar, a mancha na identidade feminina é enorme, de forma que, apesar de não existirem esta caça às bruxas, ou seja, na Europa ainda já não existe, no entanto outros países como a Índia, em África, ainda continuam a existir caça às bruxas nos dias que correm, infelizmente. Mas aqui na Europa deixa de existir, no entanto a imagem da mulher fica muito denegrida. E a própria mulher sente esta diferença. Então surge esta necessidade, nas sufragetes, surge esta necessidade de lutar pela igualdade de género. E então elas criam os mesmos direitos. Eu também quero votar, eu tenho capacidade de votar, eu tenho capacidade de pensar, eu tenho capacidade de votar. Eu quero estudar, quero poder estudar, quero poder ter um curso, ter uma formação, quero poder trabalhar, quero poder escolher, quero direito. E então elas lutaram pelos direitos. Mas o que aconteceu é que mais uma vez o sistema subverteu aqui e em vez de nós alcançarmos o direito, e o direito seja eu posso fazer isto, tornou-se um dever. Tu tens que trabalhar, tu tens. É muito raro, especialmente na nossa sociedade portuguesa, a família que consegue sobreviver com o rendimento de só uma pessoa. Tornou-se insustentável, não é possível, é preciso que 2 pessoas trabalhem. No entanto, num estudo feito em 2019, portanto, não é assim há tanto tempo atrás, verificava-se que as despesas da casa são repartidas em metade, portanto, na maioria dos casos estudados, as despesas são divididas a metade, no entanto, as tarefas domésticas estão longe de ser divididas a metade. Ou seja, o que é que aconteceu?
Obtivemos o direito de poder estudar, de poder trabalhar, poder votar. Excelente, maravilhoso, gratidão profunda aos sufragetes. No entanto, o que aconteceu é que acumulamos os deveres que nós tínhamos, os deveres de cuidar dos filhos, cuidar da casa, e acumulamos a isso ainda o dever de trabalhar, sustentar a casa, ser uma boa esposa, ou seja, aquilo que nós tínhamos ainda fomos acrescentar mais, sendo que mantivemos só 2 mãos. O que faz com que, hoje em dia, muitas mulheres se sintam assoberbadas, porque têm que desempenhar 1001 tarefas, porque o homem manteve os mesmos deveres, o dever de providenciar, mas não assume o dever de cuidar da casa e dos filhos. E isto gera uma grande desigualdade. Ou seja, apesar de termos direitos, voltamos a desequilibrar a balança. E isto é o estado onde estamos atualmente. E é importante observar isto para quê? Então, para fazermos esta introspecção de onde é que vêm os nossos medos. É normal, se cresceste numa família com uma educação judaico-cristã, que sintas uma culpa simplesmente por existir. Nada contra a educação judaico-cristã, nada contra as famílias, todos dão aquilo que sabem, o melhor que podem. Agora, o que eu quero dizer é, o facto de ser mulher, tens o pecado original. É por causa da mulher que não vivemos todos no paraíso e que temos que trabalhar e que temos que nos esforçar, carregamos, ainda que ao nível inconsciente, uma culpa. A culpa de Eva ter comido a maçã. E é quase como, sem saber porquê, sentimos culpadas de tudo. Tudo é minha culpa. Tudo é minha culpa e tudo aconteceu porque eu sou culpada. E isto, nada de errado com a educação, mas é tomar consciência para no presente fazer diferente, para que o futuro possa ser melhor. Então é esta tomada de consciência. A outra é o facto de, se estamos muitas mulheres reunidas, é normal que te sintas desconfortável, é normal que te sintas desconfiada, porque no inconsciente coletivo podes já ter tu ou uma ancestral direta na linhagem, ou no inconsciente coletivo, ou numa vida passada, ter sido condenada pelo simples facto de estar entre mulheres. Se calhar, numa vida passada, uma ancestral, o que for, não vou estar aqui a repetir sempre a lenga-lenga, mas estás a perceber o que eu estou a dizer, mas se calhar numa vida passada, uma outra mulher denunciou-te a ti como bruxa para salvar a própria pele. Naquele tempo, era o salve-se quem puder. E será que estivesses na mesma situação não terias feito o mesmo? Mas gera-se esta desconfiança entre as mulheres. E isto é o dividir para reinar. Porque enquanto as mulheres estão isoladas, enquanto as mulheres estão cada uma no seu canto, cada uma a esforçar-se, a lutar, para simplesmente mostrar que vale, que merece, que tem capacidade, que pode, que é tão ou igual do que um homem, quando estamos nesta luta tão desenfreada para provar o nosso valor, não nos permitimos ser apoiadas por outras mulheres que estão na mesma situação. E isto faz com que nos tire o nosso poder. Que também é normal que tenhas medo de te expor enquanto terapeuta, enquanto curadora, enquanto conectada com a tua intuição, porque quantas vezes numa vida passada não tiveste consequências por causa disso. E isto agora vem aqui, bloqueios da expressão. Uma das grandes problemas da nossa sociedade, além das mulheres estarem individualizadas, é os bloqueios aqui do quinto chakra, da capacidade de se expressar, da capacidade de falar a sua verdade. E isso manifesta-se, por exemplo, no cotidiano, na incapacidade de colocar limites. Porque colocar limites é dizer a tua verdade. E então, quando nós temos problemas em colocar limites, em expressar-nos, isto também muitas vezes vem destes bloqueios ancestrais. O quão reprimida não está a nossa sexualidade, ao ponto de estarmos no século XXI e os estudos que existem sobre o sistema sexual e reprodutor da mulher, simplesmente na direção da fertilidade. Há pouquíssimos estudos em relação ao prazer da mulher. E é inúmeros
inúmeras pessoas que eu ouço a dizerem que nunca tiveram um orgasmo, que não conhecem o seu próprio corpo, que têm que fingir orgasmos porque não sabem como fazer. Ou seja, isto denota mais uma vez a repressão, que não se usam uma mini saia, ou porque não usam um decote, porque isto ou por aquilo, porque têm o receio de ser chamada de prostitutas, porque têm o receio de estarem a provocar e que sejam abusadas. Ou seja, vivemos nesse sistema ainda de opressão. E essa opressão manifesta-se no nosso cotidiano, manifesta-se no nosso presente. Apesar disto serem estar aqui a falar em factos históricos que vêm desde lá do não sei quando, a verdade é que isto tem um impacto agora na tua vida. E então, o que fazer? O que fazer? Então, o passo número 1 é tomar consciência de que isto aconteceu. É importante conheceres a história. E podes ir investigar, podes ir procurar se na tua linhagem houve alguém associado à caça de bruxas, se conheces alguém na tua região, houve algum julgamento, conhecer a tua história e resgatar a tua história. O segundo passo é, depois de conheceres a história, identificares os padrões que esta história te traz agora para o presente. De que forma é que te comportas? Será que te condicionas a forma como vestes? Como falas, como estás? Será que padrões é que tens aí? Será que pensas mal de outras mulheres, ou tens receio, ou tens desconfiança de outras mulheres? E isso te condiciona a forma como te abres a receber? Será que te não permites receber porque não te sentes merecedora, não te sentes valorizada, não te sentes amada? E isto, de onde é que isto vem? Compreender estes padrões, perceber a forma como te afetam no presente, para transmutar. Para quê? Para fazeres diferente no presente, para que o teu futuro seja melhor. Para que no futuro te sintas valorizada, te sintas amada, te sintas que tens um espaço, tens um lugar, não te sintas culpada, que honres a tua sexualidade, que honres o teu prazer, a tua capacidade de receber. E isto só consegues fazer através deste 1, 2, 3. Se isto é um processo, se sentes que precisas de ajuda ou gostarias de ter ajuda a este ponto de identificar padrões, ajudar a transmutar para que tenhas um futuro com uma melhor qualidade de vida, deixo-te aqui a oportunidade de deixares aqui nos comentários, ou se quiseres uma mensagem em privada a dizer eu quero, e entro em contacto contigo e vamos falar. E desejo-te um resto de um dia maravilhoso e até para a semana. Um grande beijinho.